Olá, meu nome é Aline, continuamos com a aula. Vamos falar um pouquinho sobre higiene de ambientes e utensílios? Então, como eu havia falado antes, existe na legislação, fala muito sobre os tipos de produtos de limpeza que são obrigatórios para utilizar dentro do ambiente da cozinha. Então, quais são eles? Detergente neutro e líquido, não pode utilizar detergente com nenhum tipo de cheiro ou com outras componentes químicos, tem que ser um detergente simples e neutro. Água sanitária, nós utilizamos ao invés do cloro, nós utilizamos a água sanitária. Importante olhar o rótulo, ver se está tudo certinho. Dentro até da legislação fala até a concentração que precisa ter. Mas aí se você olhar o rótulo, você já consegue identificar qual é o tipo de marca que eu devo utilizar na cozinha. Eu recomendo que vocês comprem marcas que nos itens que você pode utilizar, a água sanitária, fale também, pode ser utilizada para fazer higienização de hortifrutis, tá? Porque aí essa água sanitária fica o uso global, você pode utilizar tanto para higienização quanto para higienização de hortifrutis, que é uma outra técnica que eu vou também passar mais para frente. Bombril, não pode utilizar bombril, porque aí também corre o risco de perigo físico, porque ele tem fios muito finos de aço e esses fios eles quebram, oxidam e caem aí na comida, aí ficam aí na panela, algum resquício. E por último, que a gente utiliza muito no dia a dia, é o álcool 70. Então, o álcool 70 líquido, a gente utiliza para fazer higienização de bancadas. Assim como nós utilizamos na finalização da higienização das mãos, nós também podemos utilizar nas bancadas, tá bom? Então, antes de utilizar a bancada, sempre passar um paninho Perfex, né? E com álcool 70. Por que eu estou falando paninho Perfex? Também é outra coisa que é exigida pela legislação. Não se pode utilizar pano de tecido. Também risco de contaminação física. Por quê? Porque o pano de tecido ele é composto por fibras de algodão, né? E essas fibras elas também soltam pelinho, soltam tanto que a gente nem limpa vidro com pano de algodão, por esse mesmo motivo. O ideal é que se utilize pano ou papel descartável. Então, os papéis que eu também já tinha comentado, deve ser reciclado, branco, puro, né? Ou então o Perfex, né? O famoso Perfex ou pano multiuso descartável. Tá? E aí tem os rolos, né? De várias cores, e aí é até legal você comprar, já que tem várias cores, você pode utilizar um em cada setor ou para cada tipo de coisa, então é bastante versátil. Na higienização dos utensílios, nós utilizamos somente a buchinha, né? Então a famosa esponja multiuso, que aí tem as duas partes, né? Tem uma parte ela mais áspera e a outra parte amarela, que ela é mais uma esponjinha mesmo. No geral, nós utilizamos esses produtos, tá? Para fazer higienização. A legislação pede isso. É claro que aí você vai me falar, mas como é que eu vou arear a panela? Como é que eu vou fazer limpeza profunda? Existem outros materiais no mercado, por exemplo, algumas esponjas para limpeza pesada, então dá para você tentar utilizar. Ou um dia você fecha a cozinha sem manipulação de alimentos, faz aquela higienização profunda em tudo, faz a desinfecção de tudo e aí você utiliza naquele momento outros tipos de produtos, mas aí sabendo que você pode correr o risco aí de contaminação do âmbito química, né, e física nos utensílios. Aí tem que ficar ligada quando voltar a trabalhar no ambiente, higienizar tudo com água corrente, ficar 100% atenta a esse risco que você corre, ok? Se você não pode ter estocado, inclusive, no ambiente, se você receber um fiscal e você tiver um Veja, tiver um sabão em pó na sua cozinha, isso pode ser um motivo aí de autuação com certeza. O que é autuação? É uma notificação ou até mesmo uma multa ou um relatório falando, olha, você estava de desacordo com isso, e aí, por esse motivo, eu vou autuar você, né, o seu estabelecimento, e você vai receber uma multa tal, ou eu vou voltar aqui num segundo momento para poder ver se você corrigiu. Então, vocês correm um risco aí perante a legislação e a vigilância sanitária, tá bom? Para você comprovar que está seguindo as regras da legislação, nós se baseamos em planilhas. Então, planilha de escala, planilha de temperatura de alimentos, que você precisa fazer controle. Essa importância de ter dentro do ambiente da cozinha as planilhas, e aí você vai controlando todos os dias e abastecendo com informações do dia a dia da cozinha. Deve ser estabelecido uma rotina, então antes de entrar e começar a produção, depois que sair, qual é a periodicidade de acordo com o equipamento. Por exemplo, fogão tem que ser limpo todo dia?
azulejos da parede tem que ser limpo de todo dia, então tudo isso deve ser feito um roteiro, né, uma espécie de escala para saber quando você vai fazer a higienização do quê. Higienização de utensílios envolve 2 etapas. A primeira etapa é de limpeza, significa uma limpeza mais simples, então você tira todos os resíduos com a água corrente e aí depois vai para a segunda etapa que se chama desinfecção. Na desinfecção a gente vai usar o produto químico. Por intermédio de um detergente, de uma diluição de água clorada, por exemplo, a gente faz a desinfecção. Os produtos de limpeza, eles têm um lugar correto para ser armazenados, ok? Dentro da cozinha industrial, nós temos que separar um lugar exclusivo para a organização e armazenamento dos produtos de limpeza. Porque os produtos de limpeza, eles têm muitas vezes cheiro e tem risco de contaminação química, né, como a gente já havia falado antes, ok? Os produtos de limpeza da cozinha industrial precisa ter registro na Anvisa. Então, quando vocês forem comprar esses produtos, olhem bem os rótulos, vejam se tem todos aqueles itens, né, como o da rotulagem, que vocês também já aprenderam sobre, então CNPJ, local que foi fabricado, verificar se tem informações do fabricante como utilização, tá? Dentro das informações do fabricante, também é importante verificar o registro. O registro tem, falando, né? Qual foi o químico responsável, assinou aquela fórmula e tem também um número de série que é liberado pela Anvisa, como se fosse igual a inspeção do CIF, tá? Então é importante também ter essa numeração dentro do rótulo, então fiquem atentas, porque o fiscal também pode observar, né, querer olhar quais são os produtos de limpeza que vocês estão utilizando. É terminantemente proibido que vocês utilizem aqueles produtos de limpeza sem rótulos que a gente compra em locais que vende, né, esses produtos a granel, ou até mesmo esses carros que passam na frente, né, na frente da nossa casa, a gente compra nas garrafas PETs, não, é proibido, tá? Compra no mercado, num lugar correto e que tenha rótulo com o número da Anvisa. Higienização de ambientes. Então, o que é importante falar? Na higienização de ambientes não é muito diferente da higienização de utensílios, tá? Então, primeiro é feita uma limpeza mecânica do local, tira toda a sujeira aparente. Então, por exemplo, na nossa casa a gente passa primeiro a vassoura para depois passar o rodo com um pano, né, úmido. Então é mais ou menos isso. Primeiro a gente faz a limpeza e depois a gente faz a desinfecção. Então o ambiente também é dessa maneira. Só que a diferença da cozinha industrial é que nós não podemos utilizar vassoura a seco, tá? Então para fazer a higienização sempre tem que ser com um pano ou com um mop úmido. Por quê? Porque não se pode levantar sujeira no ambiente, isso causa contaminação também. Então, quando a gente varre com a vassoura seco, a poeira que está no chão, a sujidade que está no chão, ela vai subir, né, e vai contaminar aí panela, enfim. Então, para fazer a higienização dentro da cozinha, sempre com mop úmido ou um pano úmido, e depois você pode passar novamente o pano ou o mop com um desinfetante, algum produto, ok? Higienização de equipamentos. A higienização de equipamentos é muito parecida com a de utensílios também. O que acontece é o seguinte, a limpeza a gente faz na etapa de limpeza, nós primeiro desmontamos o equipamento corretamente, tira todo o excesso de sujidade que a gente consegue enxergar, por meio de água corrente, né? E aí depois a gente vai o processo de desinfecção, que pode ser desde uma lava-louça, então a lava-louça também tem o seu produto químico correto para utilizar, né? Às vezes é por meio de água quente, então faz a desinfecção e depois a gente sempre finaliza com álcool 70%. Então, para manter a limpeza duradoura e para garantir que foi eliminado todos os micro-organismos, no processo de desinfecção a gente também acrescenta a etapa de borrifador com álcool 70. Nós utilizamos na solução clorada 100 ml de água para 10 ml de água sanitária. Então, aquela mesma água sanitária que eu havia falado para vocês que dá para lavar, fazer desinfecção de FLV, nós também podemos utilizar na higienização de utensílios, equipamentos, tá? E superfícies, né? Bancadas, a gente pode utilizar a solução clorada. Tá? Na solução clorada, a gente faz essa diluição. Então, você pode pegar um borrifador, né, e colocar 100 ml de água e 10 ml de água sanitária, tá? Então, 100 ml de água, 10 ml de água sanitária.
Bom, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula e muito obrigada!